Fala galera, beleza? Aqui é o professor André para fazer mais um videozinho de resumo do conteúdo para vocês, com o objetivo de facilitar o entendimento da matéria, para deixar tudo redondinho na cabecinha de vocês para a gente poder continuar os nossos estudos. Preparados? Pega aí teu caderno, pega aí tua caneta, atenção focada no vídeo, vamos lá. Que hoje a gente está aqui para falar de imperialismo europeu do século XIX no continente africano e no continente asiático. Lembrando que como esse vídeo é um vídeo de resumo, eu não vou entrar em cada detalhezinho da matéria. Isso daí é coisa para a gente ver ao longo das aulas. Mas a ideia aqui é fazer esse apanhado geral, né? Essa linha geral da matéria para facilitar aí o entendimento de vocês. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o imperialismo europeu no mundo não é um negócio novo, já acontecia há séculos, né? antes do século XIX. O próprio processo de descoberta das Américas, né? Lá no século XVI, tá ligado nisso, né? Descoberta do Brasil, das Américas ainda no século XV, finalzinho do século XV. Tá ligado já a uma ingerência dos europeus em outros territórios do mundo. Mas no século XIX, por conta da industrialização, da Revolução Industrial, a gente passa a ter um componente novo, né? Um motivo novo, uma razão nova para esse imperialismo estar acontecendo. E qual razão passa a ser essa? Como as economias europeias se industrializam ao longo do século XIX, elas passam a ter necessidades que antes não possuíam ou que possuíam em menor grau, né? Que é de obter matérias-primas para alimentar a sua indústria, então obter o algodão, obter o carvão, obter o minério de ferro, borracha, entre outras coisas, né? Para manter a sua produção industrial. E ter também mercados consumidores cativos para absorver essa produção, porque não adianta eu produzir um monte de um determinado produto se eu não tenho para quem vender. Então manter uma determinada região do mundo com uma população local ali para consumir esses meus produtos industrializados era também tão importante quanto obter a matéria-prima para produzi-los. Então isso daí se torna uma necessidade muito forte com o processo de industrialização. E a África e a Ásia são duas partes do mundo que vão ficar sujeitas ao imperialismo europeu, né, que os europeus vão tentar satisfazer essas suas necessidades nesses dois continentes. Então os europeus eles vão estar entrando na África, vão estar dominando a África, assim como vão fazer com a Ásia também, para obter matérias-primas e para depois vender para os africanos os produtos industrializados, fabricados lá na Europa, nas suas indústrias nacionais. Tá ok? A justificativa para se fazer isso, do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, era dada na época, principalmente no que se refere à África, através do darwinismo social. O que era o darwinismo social? Era uma tentativa de trazer para o campo sociológico, para o campo político, as ideias evolucionistas lá de Darwin, de Charles Darwin, né? Então dizia-se na época, segundo o darwinismo social, que os brancos eram naturalmente superiores, intelectualmente, fisicamente superiores aos negros da África, por exemplo. E que era a missão do homem branco europeu, cristão, levar o desenvolvimento para o continente africano, né? Dizia-se que a África é o fardo do homem branco, ou seja, o homem branco tem o dever, devido à sua superioridade natural, de carregar o continente africano em direção ao desenvolvimento, porque sozinhos, coitados, são muito primitivos e inferiores, nunca vão conseguir esse desenvolvimento todo que a gente já tem. E isso é a fala dos europeus lá no século XIX que eu estou explicando para vocês, tá? O pensamento da época. Então, munidos dessa justificativa, entre aspas, né, intelectual e moral para fazer o imperialismo, e tendo ali as suas necessidades econômicas, e aí é que talvez esteja a principal motivação, né? Os europeus vão estar entrando e dominando a África e vão fazer o mesmo com a Ásia também. A diferença tecnológica entre os europeus e os africanos e asiáticos era gigantesca, né? A gente está falando de economias já industrializadas, em plena revolução científica também. Os europeus, por exemplo, já operavam as primeiras metralhadoras nessa época, enquanto que as nações africanas ainda lutavam, a maior parte dos seus guerreiros, com lanças e escudos. Então a gente está falando quase de uma confrontação ali de um século em relação a séculos anteriores, no que diz respeito à tecnologia. Obviamente, os europeus conseguiram dominar esses dois continentes, apesar de que houveram revoltas e houve resistência
muito forte em ambos os casos. As nações locais não aceitaram essa submissão, né, passivamente. No caso da África, a gente pode lembrar de revolta no Egito e a gente pode lembrar de revolta lá no sul do continente, mais especificamente ali próximo ou parte do que hoje é o país África do Sul. O reino Zulu vai lutar contra a tentativa dos britânicos de se fixarem na região e vão dar muito trabalho para os britânicos, apesar dessa diferença tecnológica que eu falei para vocês. No caso da Ásia, a gente também vai ter revoltas fortes contra a dominação europeia. Na Índia, o caso da revolta dos cipaios, e na China, o caso da revolta dos Boxers, aí já no comecinho do século XX. Então a gente tem aí resistência à dominação europeia, tá ok? Os europeus eles vão buscar, no caso da África, e esse é um dado importante, organizar o processo imperialista, para evitar um país europeu ficar brigando com outro, essa região eu domino, essa região você domina, não, aqui é eu, aqui é você, vão tentar organizar isso através de uma reunião, né? Vamos chamar lá os representantes dos principais países europeus para a mesa de negociações em Berlim, que vai ficar conhecido como Conferência de Berlim, e lá vão pegar o mapa da África e vão decidir ali, né, entre 1874 e 1875, que partes do continente vai ficar para cada país, né? Então, vamos tentar dividir o bolo, né, entre eles para evitar a briga ali em Berlim. Apesar disso, as disputas e tensões vão continuar, e inclusive as tensões imperialistas, como a gente fala, as rivalidades imperialistas, serão um dos motivos que logo depois vai levar ao início da Primeira Guerra Mundial entre as potências europeias, beleza? Mas tentaram ali organizar o processo exploratório. No caso da Ásia, o que a gente tem que lembrar de importante é que fora a França, fora a Inglaterra, fora a Holanda, que também estava lá, dominando o que hoje é a Indonésia, a gente também vai ter outros 2 países importantes que vão estar fazendo parte desse processo exploratório, que não participaram da exploração da África, mas vão participar da exploração da Ásia. Um deles é os Estados Unidos e o outro deles é o Japão. Os Estados Unidos vai dominar uma série de ilhazinhas ali no Oceano Pacífico e a região principal que eles vão dominar é as Filipinas, né, de forma colonialista. E o Japão também, que é um país asiático, mas que já vinha desde meados do século XIX se modernizando, se ocidentalizando, principalmente no que diz respeito à tecnologia militar, e que vai empreender uma política imperialista sobre regiões da Ásia também, inclusive disputando com os países ocidentais essa dominação sobre a Ásia. Tá ok, galera? Então, só para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, vamos fazer um apanhado geral. Por que os europeus iniciam o processo imperialista no século XIX? Porque precisam obter matéria-prima para sua indústria e precisam ter mercados consumidores garantidos para vender os produtos que eles fazem também, né? Eles vão justificar essa exploração sobre a África através lá do darwinismo social e vão estar entrando no continente africano para dominá-lo e sanar essas necessidades aí que foram citadas, né, econômicas que foram citadas. Vão tentar organizar esse processo através de uma conferência, inclusive, que foi a Conferência de Berlim entre 84 e 85 do século XIX. Na Ásia o processo é muito semelhante, os europeus também vão ir dominar aquela região, mas lá tem 2 outros países que também vão fazer parte dessa festa aí, dessa festa imperialista, né? Os Estados Unidos e o Japão, que também vão tentar dominar partes do território. Beleza, galera? Espero que o vídeo tenha ajudado vocês a focarem nos pontos principais. Como eu falei, é um resumo, então os detalhezinhos fica para a sala de aula e aqui a gente faz um resumo geral da matéria. Beleza? Obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima.